Você sabia que o potássio é um eletrólito importante para funções musculares e funções nervosas? É isso mesmo, ele controla, por exemplo, a musculatura cardíaca. E esse potássio pode vir através da dieta, da nossa alimentação. Pessoas que têm problemas renais, que fazem hemodiálise, por exemplo, onde o rim não está funcionando adequadamente, não conseguem colocar o excesso de potássio que está no nosso corpo para fora por meio da urina, porque o rim não consegue fazer essa filtração, e podem ter problemas com relação ao aumento do potássio e causando inclusive paradas cardíacas. Se você quer saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos eletrólitos. Os eletrólitos são muito importantes em bioquímica, principalmente na bioquímica médica. Eu trouxe aqui dois conceitos a respeito dos eletrólitos, um conceito químico e um conceito médico. Então, acompanhem aqui comigo. Os eletrólitos são substâncias que, dissolvidas ou ionizadas, originam íons positivos, são os cátions, e íons negativos, que são os ânions, tornando condutores de eletricidade. Então, eletrólitos são compostos que em solução, que na presença de um solvente, como a água, formam cátions e ânions, formam íons. Íons são substâncias que possuem carga e, portanto, conseguem e têm a capacidade de condutância da eletricidade, permitem passagem de eletricidade. Compostos dissolvidos, que viram, que formam os íons, são compostos que já são iônicos. Então, quando eu tenho um sal, por exemplo, como cloreto de sódio, NaCl, eles já são iônicos. Então, quando em solução aquosa, eles simplesmente se dissolvem, liberam o cátion sódio e o íon cloreto. Substâncias que não são iônicas, como moléculas, por exemplo, mas que em solução aquosa conseguem reagir e formar íons, a gente diz que elas estão ionizadas. Exemplo do ácido clorídrico. Quando a gente coloca o ácido clorídrico em água, ele se torna o íon H3O+, que é o hidrônio, e libera o ânion, o íon cloreto. Tudo bem? Essa é a definição química, mas para nós aqui, a importância nesse momento é para a bioquímica médica. Então, eletrólitos, para o termo médico-científico, são os sais. Especificamente os íons que são carregados eletricamente, que estão nos nossos compartimentos corporais, que estão distribuídos pelos líquidos que nós possuímos no corpo. Aqui eu trouxe os principais íons de importância médica, como sódio, potássio, cloreto, magnésio, fosfato, sulfato, bicarbonato e o cálcio. A função especificamente de cada um deles, a gente vai discutindo ao longo dessas aulas a respeito dos eletrólitos. O sódio, por exemplo, junto com o potássio, eles são responsáveis pelo impulso nervoso, pelo impulso elétrico. O sódio está muito relacionado com a absorção ou perda de água e, portanto, com a hipertensão arterial. O potássio, como eu disse no início dessa aula, é um íon que está muito responsável por contração muscular e por funcionamento, do sistema nervoso, pelos impulsos nervosos. Quando ele está em excesso, por exemplo, ele pode dar arritmias cardíacas, levando o paciente, inclusive, a complicações maiores e assim por diante. O íon cloreto, ele está muito relacionado no nosso corpo também com impulsos nervosos, com impulsos musculares, com a contração muscular e também com equilíbrio ácido-base. Magnésio, ele está relacionado com funções metabólicas e principalmente funções enzimáticas. Muitas enzimas, nós já estudamos, precisam de cofatores e o magnésio é um cofator muito presente nessas enzimas.
O grupo fosfato, né, o íon fosfato está muito presente no ATP, no ADP, no AMP, por exemplo, né, como segundo mensageiro, o AMP cíclico. Então a gente sempre tem o grupo fosfato presente no nosso corpo, principalmente em relação a moléculas energéticas como o ATP. A gente tem o íon sulfato, que está presente aí em alguns ácidos que estão presentes no nosso corpo ou que são produzidos em reações que ocorrem ao longo dos processos metabólicos. Nós temos o bicarbonato, que é o principal tampão presente no nosso sangue para evitar variações bruscas de pH. Então, o tampão, né, o pH do nosso sangue, ele fica sempre fixo em torno de 7,4 e um dos principais responsáveis por isso é o íon bicarbonato, porque ele faz uma relação de tampão com ácido carbônico, que eu também já gravei uma aula a respeito desse assunto. E por fim, o íon cálcio. O íon cálcio está relacionado com movimento muscular, com contração muscular, está relacionado com a qualidade, né, a saúde dos nossos ossos e assim por diante. Então, os íons são extremamente importantes. Existe aí um valor de referência, um valor que é comum de ser encontrado em uma grande porcentagem da população mundial, que é considerado normal. Quando esses íons estão em desequilíbrio, isso pode ser indício aí, por exemplo, de desidratação e de outras complicações, e por isso eles precisam muitas das vezes serem repostos, como por exemplo aí vai aparecer as cãibras, né? As cãibras muitas das vezes está relacionado com a desidratação, com o desequilíbrio desses íons que são extremamente importantes no nosso corpo. A concentração desses íons, desses eletrólitos, elas podem ser mensuradas, elas podem ser medidas e expressas geralmente com uma quantidade em miliequivalentes por unidade de volume da solução, que é dada em litro, ou seja, miliequivalente por litro. Por que na área da saúde a gente usa muito miliequivalente? Porque o miliequivalente é uma unidade de medida, mas não leva em consideração apenas a massa desses íons, e sim também a sua capacidade elétrica, a sua capacidade eletrônica. Então, muitas das vezes, em saúde, na área da saúde, esses íons vêm para a gente, quando a gente dosa os eletrólitos, em miliequivalente por litro de sangue ou por litro de algum fluido biológico que a gente esteja fazendo a medição. Para você ter uma ideia, eu trouxe aqui 3 exemplos de valores de referência tabelados que alguns laboratórios utilizam. Esses valores de referência podem aí, né, conter algumas variações pequenas, aceitáveis, dentro daquilo que é possível. O sódio, por exemplo, o potássio e o íon cloreto, quando a gente dosa eles no sangue, o valor de referência deles, né, para o sódio é entre 136 e 145 miliequivalentes por litro, o potássio 3,5 e 5 miliequivalentes por litro, ou seja, a gente percebe aqui, né, que o sangue é um fluido extracelular, né, um fluido que não tá dentro das células, nós já vamos discutir sobre isso, e portanto a gente percebe que o sódio existe muito mais fora das células do que dentro, enquanto que o potássio é inverso, é invertido. O potássio existe muito mais dentro das células, no líquido intracelular e bem menos nos líquidos extracelulares. E o cloreto entre 97 e 107 miliequivalentes por litro. Na introdução dessa aula eu disse que pacientes que fazem hemodiálise muitas das vezes têm uma elevação do valor do potássio, do eletrólito potássio. Por que disso? Porque como o rim não está filtrando o sangue e não está mandando o excesso de potássio para fora, esse potássio eleva no sangue. E a gente, né, tem alguns alimentos que são muito ricos em potássio, como por exemplo a banana, e isso faz com que esse valor eleve cada vez mais. E a pessoa pode apresentar problemas neurológicos, problemas musculares, arritmias cardíacas e, se não for tratado, inclusive pode levar a paradas cardíacas. Portanto, o íon potássio, o eletrólito potássio,
é muito importante de ser mensurado, de ser medido para pacientes que fazem tratamento renal, que fazem, por exemplo, hemodiálise. Para finalizar essa aula, eu trouxe uma informação muito importante. Esses eletrólitos estão dissolvidos nos fluidos corporais, nos líquidos que nós temos no corpo. E esses líquidos, eles são divididos em compartimentos. Nós temos 3 compartimentos principais. Então veja bem, esses eletrólitos estão dissolvidos nos 3 principais compartimentos de água do corpo. Quais são eles? O líquido do interior das células, que é o líquido intracelular, que está ali no citoplasma, no citosol da nossa célula. O líquido no espaço que circula as células, que é chamado de espaço extracelular. E o nosso sangue, que contém o soro é a parte líquida do sangue coagulada. Então, quando a gente pega o nosso sangue, por exemplo, retira ele em um tubo sem a presença de algum anticoagulante, esse sangue vai coagular. Se a gente centrifuga esse sangue, a parte sólida, as células, por exemplo, se separa, ela vai para baixo e a parte líquida fica na parte de cima, onde nós dosamos então esses eletrólitos, representando então o soro ou a parte líquida do nosso sangue. No líquido, no interior das células, a gente tem todas as nossas proteínas, organelas e todas as funções da célula dispersas ali nesse líquido intracelular. No meio extracelular, na MEC, na matriz extracelular, nós temos proteínas diversas, nós temos as fibras colágeno, por exemplo, nós temos ácido hialurônico, água e outros materiais, outros compostos a mais. E o sangue, nós temos a parte vermelha, nós temos as hemácias, os eritrócitos, nós temos os leucócitos, que são as células de defesa, nós temos as plaquetas, que são células fragmentadas responsáveis principalmente pela coagulação, e a parte líquida, onde esses eletrólitos estão dispersos, estão dissolvidos ou ionizados. E, para a gente fechar esse raciocínio e entender essa primeira parte da aula de eletrólitos, eu trouxe aqui uma representação mostrando, então, vasos sanguíneos. Aqui nos vasos sanguíneos, na parte líquida do sangue, eu representei algumas células, como, por exemplo, aqui as hemácias. Então, o líquido que está aqui dentro dessa hemácia é o líquido intracelular e o sangue é o líquido extracelular. O soro, a parte líquida do sangue, que não contém células, é a parte extracelular. E aqui do lado de fora dos vasos sanguíneos eu representei algumas células. Então tem um líquido entre essas células, que é o líquido intracelular, e o espaço entre as células é conhecida como matriz extracelular, contém também líquidos que a gente pode inclusive dosar. Aqui eu poderia representar aqui um tecido conjuntivo e essas células, por exemplo, serem os fibroblastos. Foi só uma forma de exemplo, tudo bem? Então veja bem, se eu pego aqui o líquido de uma célula e faço a dosagem do sódio, do potássio e do cloreto, eu vou encontrar muito mais potássio dentro da célula do que os outros eletrólitos. Mas se eu faço a coleta do sangue, que é a parte líquida, que contém o soro, aí vai estar mais ou menos nesses valores aqui de referência. E se eu pegar, por exemplo, um pedaço aqui dessa célula, imagina que eu peguei aqui um pedaço da matriz extracelular, um pedaço da membrana e um pedaço da parte intracelular dessa célula, e tivesse expandido, aumentado grandemente aqui para que a gente pudesse enxergar o que tem lá dentro. Então aqui vai estar a membrana plasmática, a bicamada fosfolipídica, e aqui representando uma proteína, uma enzima transmembranar. Ela passa de um lado ao outro da membrana. Aqui então está representado o fluido, o líquido extracelular, enquanto que aqui o fluido intracelular, o citoplasma. Observe o seguinte, quando vai haver aqui um impulso nervoso, o impulso elétrico, por exemplo, se essa célula fosse uma célula nervosa, tem que haver a entrada de sódio para que tenha a despolarização. É um processo de impulso elétrico que a gente sempre estuda em fisiologia e outras disciplinas mais.
Quando o sódio vai entrando para cá, chega um momento que o potássio começa a sair da célula, onde existe uma maior quantidade, para fora, para que tenha aqui um reequilíbrio, um estado de repouso, um estado que a gente chama de período refratário, para que o impulso nervoso não fique acontecendo de forma descontínua. À medida que sódio vai entrando e potássio vai saindo, ia haver um desequilíbrio eletrolítico ali. Então, o que tem que acontecer? Os sódios que entraram em excesso têm que sair, enquanto que os potássios têm que entrar. É o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, para reequilibrar esses eletrólitos. Para isso acontecer, a gente precisa da ATPase, que é a enzima que gasta energia, que quebra uma molécula de ATP, para que 3 moléculas de sódio, 3 íons sódio saiam, enquanto que 2 potássios voltem para dentro da célula. E isso acontece o tempo todo no nosso corpo, para que exista esse equilíbrio, essa homeostasia, para que a gente possa ser saudável e o funcionamento das nossas células, dos nossos tecidos, possam acontecer da forma correta, da forma como se é esperado. Eu espero sinceramente que essa aula tenha te ajudado a entender os eletrólitos principalmente na bioquímica médica, e sempre estudem por literatura, sempre recorram a livros, e as aulas, as videoaulas e outras formas de estudo sejam apenas complementares. Se essa aula chegou até você e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo.